os santos. E eu quero convidar aqui o pastor Mesaque, a quem nós estávamos com muita saudade, né? Muito tempo que ele não vinha aqui. E nós vamos assim estar adorando e bendizendo o nome do Senhor e orando em prol da vida do Mesaque. Sei que você vai sair daqui hoje impactado, hein? Não vai perder o caminho de casa hoje. Porque a palavra que ele tem aqui, ele estava me falando ainda agora ali no corredor. Você vai sair daqui modificado. E o oleiro, quando estava modificando o barro, virou vaso, tá? Você quer ser um vaso? Amém? Para honra ou para desonra? Então é o que vai acontecer com você aqui hoje. Você vai sair daqui igualzinho Lázaro saiu do túmulo. Como foi que Lázaro saiu? Não amarrado, mas saiu dando pulo. Você vai sair daqui dando pulo, até na tua casa. E o Espírito Santo é quem vai mover a tua vida, em nome de Jesus, amém? Estende as tuas mãos para cá. É dando que se recebe, tá? Se você estender as tuas mãos para abençoar ele, com certeza você vai também receber, porque o Senhor, que conhece a tua necessidade, vai abençoar a tua vida. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida do pastor Mesaque, a quem o Senhor encaminhou para esta tão grande responsabilidade desta obra. Eu não sei qual a necessidade do teu povo, Pai, que aqui se encontra, mas eu sei que ele tem uma palavra rema do céu, um pão quentinho do céu para alimentar estas ovelhas que aqui estão, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, tira os impedimentos e abra o coração desse povo e o ouvido para receber de ti a bênção que vai ser derramada neste lugar, em nome do Senhor Jesus. E se for para Jesus, dê uma linda salva de palmas agora. Bênção. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor. Eu quero convidá-los também para lermos um texto bíblico. Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos ler o capítulo 13. Lucas 13, por favor. Nós vamos ler o verso de número 6 até o versículo de número 9. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero registrar minha alegria e gratidão de poder estar aqui mais uma vez, de retornar a esta casa e glorificar a Deus por todas as vezes que venho aqui. Sei que, não obstante as lutas, as dificuldades, o Senhor tem sido fiel para conosco, não é mesmo? Prazer muito grande rever a pastora, rever o pastor. Sempre um gosto poder somar com vocês. Sei que vocês estão numa campanha, estão ouvindo muita coisa boa e vão ouvir mais ainda, pois Deus tem reservado sempre o melhor para cada um de nós. Amém? Os que acharam o texto, digam amém. Queria te convidar, varão, não se ausente, não deixe a chuteira, varão. Você foi para ler, eu falei, acho que ele não entendeu a revelação. Amém? Lucas 13, por favor. Lucas 13, versículo 6, meus amados. Todos encontraram, digam amém. Está ao vivo, está ao vivo? Aí. Então vamos lá. Deus tem a palavra para nós e para os de casa. Versículo 6 está escrito assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achou. Disse ao vinhateiro: eu venho aqui fazem 3 anos procurar fruto nesta figueira e não acho.
corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave, a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois poderá mandar cortá-la. Você pode dizer amém, porque é a palavra de Deus. Tome seu assento. Meus santos e meus irmãos, eu sei que o texto que nós lemos, ele parece um tanto quanto estranho, não é mesmo? Mas ele tem algumas preciosidades que devem ser consideradas. E hoje, pensando em vocês, durante a semana inteira, de muita preocupação no sentido de entregar-lhes uma palavra, o Senhor reafirmou esse texto. E numa maneira que você me entenda, eu quero lhe falar isto: não seja uma figueira seca. Não seja uma figueira seca. É isto que nós vamos refletir. Não seja uma figueira seca. Vale lembrar, queridos, aproveitando que a campanha tem esse título chamado, vale lembrar que Deus não nos chamou para sermos ínfimos. Deus não nos chamou para sermos infrutíferos. Deus não nos chamou para sermos estéreis. Pelo contrário, Deus nos chamou para a produtividade. Deus nos chamou para frutificar. Deus nos chamou para crescer. Não sou eu que estou lhe dizendo. A palavra do Senhor, ela é clara quando diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto seja tão bom que permaneça, e tudo que pedirdes ao Pai, Ele conceda a vocês. Então significa dizer que Deus conta com a nossa produtividade. Esta parábola contada por Jesus, ela me confronta com uma única verdade. Essa verdade está em toda a parábola. E que verdade? Vida cristã autêntica é vida produtiva. Vou repetir e acrescento: vida cristã autêntica é vida produtiva. Uma pessoa produtiva é uma pessoa cristã autêntica. Esta é a parábola. Isso é um peso na parábola. Isto está claro na parábola. Mas é importante também dizer a vocês que esta parábola, ela aparece no texto de forma não estranha, mas de proposital. Por quê? Naqueles dias aconteceram duas grandes tragédias. Duas grandes lástimas aconteceram naqueles dias. Aqueles dias foram dias difíceis para aqueles judeus daquela época. Aconteceram duas tragédias horríveis que Jesus ficou sabendo. Havia acontecido outras, mas estas duas foram a que mais marcou aquela gente, porque havia um conceito sobre essas tragédias. A primeira tragédia foi a matança dos galileus no templo, que foi realizado, orquestrado por Pilatos. Pilatos assassinou, cometeu uma chacina dos galileus no templo. Isso está no versículo 1 em diante. A segunda tragédia foi uma tragédia inevitável. Não houve uma programação para isto. Foi o acidente da Torre de Siloé, quando 18 pessoas morreram soterradas. Essas duas tragédias revelou uma ideia ou uma ideologia
equivocada entre os judeus. E qual era a ideia? A ideia de que toda pessoa que morria de uma forma abrupta, violenta, catastrófica, como no caso da matança, chacina, como no caso do acidente improvável, era uma pessoa que estava ligada a um grande pecado. E se ela estava ligada a um grande pecado, ela tinha que morrer daquele tipo de morte. Qual era o pensamento deles? Era esse pensamento: aquele que morria de forma trágica era mais pecador que os demais. Era esse o pensamento. A cultura, a mentalidade, a ideia, o conceito de uma pessoa que morria de uma forma trágica era que ela era mais pecadora que os demais. Isso está até na cultura nossa brasileira, não é mesmo? Isso está até hoje atrelado. Recentemente nós tivemos a perda do cantor sertanejo. Vocês estão lembrados do rapaz, um acidente, uma tragédia, que realmente trouxe uma grande perda, especialmente para a família. E o Cristiano Araújo, e lamentavelmente, nós lamentamos por isso, mas eu até escrevi, mandei um e-mail para a família, porque eu fiquei estarrecido com algumas pessoas nas redes sociais. E eu percebi que essa ideologia está no meio do povo de Deus até hoje. Quando alguém diz assim: que pena, morreu sem salvação, que pena, foi para o inferno. Quando na verdade o cristianismo nos ensina a seguinte verdade: o único que pode nos colocar no céu ou no inferno não é Deus, são as nossas atitudes. Nem Deus coloca o homem no céu ou no inferno. Ô pastor, o senhor está bom. Nem Deus faz isso, mas a cultura nossa faz. E essa ideologia é a ideia antiga dos judeus, que diziam: ele morreu com esse tipo de morte, seja na chacina quanto no acidente, porque ele era um grande pecador, mais do que todos nós. Criaram até um adágio popular para aqueles que morreram na chacina. Eles disseram que o sangue dos inocentes se mistura com o sacrifício. Bom, Jesus refuta essa ideia errada. Jesus, ele rejeita com ênfase nesta ideia deles. E o que Jesus nos ensina? De uma maneira muito linda, muito clara, dos versículos 3, dê uma olhadinha por favor, do mesmo capítulo 13, nos versículos 2, melhor em diante, você tem a informação que Jesus diz assim: vocês pensavam que os galileus eram mais pecadores e dignos de que todos vocês de morrer assim? Aí Jesus repreende no versículo 3: não, eu vos afirmo, assim, se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês perecerão. Verso 4: vocês acham que aqueles 18 que foram soterrados pela torre de Siloé, eles eram mais pecadores que todos os demais homens habitantes de Jerusalém? Não! Eu digo a vocês, se vocês não se arrependerem, vocês poderão morrer de igual modo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: as tragédias da vida dos outros, as desgraças que acontecem na vida dos outros, não pode ser motivo de orgulho religioso, de dizer: eu não morri porque afinal de contas eu sou crente, mais crente do que ele. Segundo, não pode ser motivo de julgamento cruel. Pelo contrário, é um convite de Deus para que eu e você se arrependa. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu me lembrei-me da filha do reverendo Billy Graham, quando, se não me falha a memória, até porque eu não sou computador, então me perdoe, quando o New York Times perguntou para ela onde estava Deus no dia 11 de setembro, acho que 2001, onde estava Deus? A resposta dela foi apaixonante. Ela disse: Deus estava onde sempre esteve. Nós
é que sempre queremos que Ele fique longe, que Ele não se envolva com as nossas coisas, que Ele não se envolva com a nossa vida. E a pergunta era: será que Ele não sentiu a mesma dor que nós sentimos? Ele sentiu, só que não pôde fazer muita coisa, porque nós queremos Ele longe de nós. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Paulo disse assim: a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Deus é mais justo que a própria justiça. Deus é mais perfeito que a própria perfeição. Deus é inigualável. Então as tragédias da vida, as lástimas que acontecem com os outros, é um convite de Deus para nós nos arrependermos. Vocês se lembram de Amós? Amós disse isto: o Senhor permite as tragédias, o Senhor permite as pestilências, o Senhor permite as guerras, o Senhor permite a peste. Por quê? Versículo 12 do capítulo 4, ele diz: para que Israel se prepare a fim de encontrar-se com o Senhor seu Deus. É um convite de Deus ao arrependimento. O que Jesus está dizendo é: se vocês não se arrependerem, vocês podem perecer. De igual modo aos que foram esmagados por Pilatos, como também aos que foram soterrados na torre de Siloé. Mas há algo interessante, queridos, e esta é a proposta da parábola. Qual é a proposta? É a seguinte: já que a necessidade de arrependimento é urgente, Lucas 3, versículo 8 diz assim: que Deus espera de nós frutos dignos de arrependimento. Se a necessidade de arrependimento é urgente, então Deus está disposto a nos dar uma oportunidade de nos arrependermos. Vou repetir, e agora sim eu quero começar a pregar. Vocês me dão licença? Se há necessidade de arrependimento, ela é urgente, ela é para já, ela é para ontem. Se há necessidade, Deus está disposto a nos dar a oportunidade de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Por isso que eu quero refletir com você nisto. Não seja uma figueira seca. Não seja uma figueira seca. Eu quero mostrar rápidas palavras para não ser cansativo aos daqui e aos de casa. Duas verdades que estão uma ligada com a outra: privilégios e advertência. Privilégios e advertência. Se você quiser anotar, são privilégios interessantes. E esses privilégios estão com você. Essas advertências também estão com você. Vamos conhecer. Primeiro plano, deixa eu lhe dizer isto. Esta figueira que Jesus contou na sua parábola, ela tinha todos os motivos para não ser seca. Vou repetir e acrescento: esta figueira tinha todas as razões, motivos, causas e efeito para não ser seca. Todos os motivos. Primeiro motivo, olha o versículo 6. Ela foi plantada por alguém. Olha o que o texto está dizendo. Ela foi plantada por alguém. Significa dizer a vocês que ela não estava ali por acaso. Ela não estava ali à toa. Ela não estava ali sem propósito. Aquela figueira tinha uma razão. Aquela figueira tinha uma causa. Aquela figueira tinha um motivo. Olha o versículo 6. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Certo homem tinha uma figueira plantada. O homem plantou. Você é uma figueira de Deus. Você não está aqui à toa. Você não está aqui ao acaso. Você não é obra de Big Bang. Você não é obra de uma explosão cósmica. Há um plano, há um projeto, há uma expectativa de Deus em você, no seu chamado. Deus escolheu você. Deus salvou você. Deus edificou você. Deus plantou você. Deus redimiu você.
você não pode ser seco. Aquela figueira estava plantada por alguém, não era por acaso. Número 2, aquela figueira tinha tudo para não ser seca, porque ela estava no lugar de destaque. Eu queria que toda essa igreja bonita que estivesse em casa também falasse isto. Aquela figueira, tanto quanto eu, está em um lugar de destaque. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Só ler o texto você já descobre. Figueira, vinha, figueira, vinha e figueira, figueira e vinha, vinha e figueira. A figueira não pode ter lugar com a vinha. Vinha é vinha. Figueira é figueira. Vinha, vinho, 12 anos, 15 anos, da melhor qualidade. Figueira é o fruto mais pobre. É o resto de feira. É o fruto que ela vai gerar. Lembram-se de Zaqueu? Quando queria ver Jesus, ele subiu em uma figueira seca para ver quem era Jesus. Então, o que o texto está dizendo é: ela está entre as vinhas. Ela não podia estar ali. O lugar dela não é ali. Mas o homem plantou no meio da vinha. Assim como a figueira está plantada na vinha, eu e você estamos no lugar de destaque. O maior lugar de destaque é o nosso. O maior lugar de destaque é o teu, é o meu. Talvez você me diga: mas qual é o maior lugar de destaque de um cristão? Não é numa cadeira federativa, não. Não é com diploma na mão, não. Eu não sou contra nada disto. Não é ter as melhores formações teológicas e seculares, também não. A maior posição de um cristão é estar em Cristo Jesus. É estar no maior lugar de destaque. Aquela figueira tinha tudo para dar fruto, pois ela estava no lugar de destaque. Você tem tudo para frutificar, porque você está não em coisas, você está em uma pessoa: Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Na Bíblia, nos textos neotestamentários, especialmente de Paulo, 169 vezes a palavra em Cristo aparece. E significa dizer que em Cristo a posição é melhor, em Cristo a condição é melhor, em Cristo o estilo de vida é melhor, em Cristo a eternidade é melhor. Lembram-se quando Paulo disse aos Efésios 1, versículo 3, ele disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês estão lembrados quando Paulo disse aos Romanos 8: agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembremos-nos quando Paulo disse aos irmãos de Corinto: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Você tem que frutificar, porque você está no maior lugar de destaque. A pessoa mais destacada no mundo não é o judeu, não é o brasileiro, não é a última celebridade gospel line, não. É aquele que está em Jesus. Aleluia, aleluia. Lembra do que Jesus disse? Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos
será feito. Sabe qual é o problema nosso e da maioria das pessoas? É que elas estão em Cristo, mas as palavras de Cristo não estão nelas. Se não estão nelas, elas pedem e nunca recebem. Mas eu quero crer que você está com as palavras de Cristo também. Se você está, levante a mão e diga uma palavra bonita para o Senhor. Bom, queridos, aí está. Não seja uma figueira seca. Você tem tudo para dar frutos. Primeiro, você foi plantado pelo Senhor. Deus escolheu você. Segundo, você está no lugar de destaque. Terceiro, aquela figueira tinha tudo para dar frutos por uma terceira razão. Ela tinha maturidade. Em outras palavras, ela tinha tempo de casa. Só lê o texto. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar nela fruto, não achou. Disse ao vinhateiro: eis que eu venho aqui fazem 3 anos buscar nesta figueira fruto. Olha o que o texto está dizendo. Eu venho aqui fazem 3 anos buscar nesta preferência, nesta escolha, nesta propósito, nesta produtividade, nesta alimento. Deus tem preferências com você, mas é você que vai dizer para Ele se você atende ou não a sua preferência. Eu venho aqui fazem 3 anos. O homem tem razão. Por que ele tem razão? Porque o fruto da figueira, meus senhores, ele acontece em 10 meses ao ano. Durante os 10 meses do ano, a figueira dá fruto. Os 2 meses que sobram, isso no calendário de hoje, ele não é prejuízo, porque os 10 meses ela produziu bastante. Então considera-se férias. Mas fazem 3 anos que ela está lá e ela não produz nada. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal para tu. Não me responde não, senão todo mundo vai ouvir. Quanto tempo você está na vinha? Quantos frutos você já produziu? Tem gente que está na vinha faz mais de 3 anos e nunca produziu nada. Mas gerou erva daninha, gerou contenda, gerou dissolução, gerou perseguição, gerou o diabo, mas não produziu nada. Não é o tempo de casa que temos que identifica o cristão que somos, mas é a qualidade do fruto que nós oferecemos durante esse tempo. Eu vou repetir que para alguém entender isso aqui. Não é o tempo de casa que identifica o tipo de crente que somos, mas é a qualidade do fruto que produzimos, revela quem somos em Cristo de verdade. Não seja uma figueira seca. Diga isto: eu não posso ser um cristão seco. Vamos para a advertência. Esses são privilégios. Vale relembrar? Vale relembrar. Quais são os privilégios? Você foi plantado pelo Senhor. Quais são os privilégios? Você está no maior lugar de destaque. Você está em Jesus. Quais são os privilégios? Você já tem maturidade, já tem tempo. Vamos para a advertência. Não seja uma figueira seca. Por quê? Olha o que o texto vai nos mostrar. Não obstante aos privilégios, a figueira não deu nada. Ela continuou seca. E com isto aqui, o Senhor me ajudou e eu quero te ajudar. Ele me deu 4 lições, que são rápidas e ligeiras. Quando você é uma figueira seca, para que você aprenda-as, e eu e você não sejamos mais figueira seca. Em primeiro plano, guarde isto: quando você é uma figueira seca, você frustra todo o investimento de Deus em você. Olha o que o homem diz: eu venho aqui fazem 3 anos procurar nesta, lembra do que eu falei? Nesta preferência, escolha, produtividade, expectativa, nesta figueira, fruto. Mas eu estou frustrado porque eu investi e ela não me deu ainda
nada. Você já se perguntou o que Deus espera de mim? Se você conseguisse responder a essa pergunta, responda a segunda pergunta: o que as pessoas esperam de mim? Se você conseguir responder esta pergunta, responde a última: o que eu estou esperando de mim mesmo durante esse tempo? Ouça isto. O que o texto está me ensinando é o seguinte: quanto mais investimento, maior será o requerimento. Quanto mais Deus investir em você, mais Deus requerá de você. Porque Ele lhe deu um chamado, Ele lhe deu um propósito e uma história de livramento. Você pode adorá-lo por isto? É interessante eu dizer isto para vocês, que é bom e vale dizer. Eu escrevi em algum lugar que eu não estou lembrado agora, que diz o seguinte: todos nós temos expectativas com Deus, mas o Deus ao qual temos expectativas também tem as suas quanto a nós. Deus espera mais de você. Deus aguarda mais de você. Deus aguarda mais de mim. E se depender de mim, nós vamos produzir muito para a glória do nome dEle. Produzir na igreja, produzir em casa, produzir na sociedade. Produzir. Em segundo lugar, não seja uma figueira seca. Por quê? Quando você é uma figueira seca, você ocupa inutilmente o lugar onde você está. Olha o texto. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, vindo procurar nela fruto, não achou. Disse ao vinhateiro: fazem 3 anos que eu venho procurar nesta figueira fruto e não acho. Por que ela ainda está aqui na terra, ocupando inutilmente? Veja que o homem está frustrado. Ele tem razão, porque ele plantou, gente. Ele colocou no lugar de destaque, ele pagou alguém para cuidar. Ela já tem tempo de casa, então ela tem que dar fruto. Mas frustrado, ele daga, ele pergunta e diz: por que ela ainda está aqui? Guarde isto: quando você é uma figueira seca, você ocupa inutilmente o lugar onde você está. E existem 2 coisas que acontecem naturalmente. Primeiro, quando você ocupa o lugar inutilmente, naturalmente você não o valoriza. Vou repetir: quando você ocupa o lugar inutilmente, naturalmente você o despreza. Aquela figueira desprezou o homem bom que tinha. Aquela figueira desprezou o investimento que ele fez. Aquela figueira desprezou o cuidador que ela tinha. Aquela figueira desprezou a terra boa que ela tinha. Aquela figueira desprezou a própria experiência que ela tinha para produzir. Segundo, quando você ocupa o lugar inutilmente, você ocupa o lugar que poderia ser de outro. Outro que sabe mais, outro que entende mais, e outro que está ansioso para produzir. E aí, vai dar lugar para o outro, vai produzir para a glória do nome do Senhor. Não deixe o outro chegar na sua vida. Seja você a produção, seja você a produtividade. Porque o outro não tem nada a ver com a sua história. Você tem uma história para contar e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você me entende? Diga amém. Não seja uma figueira seca. Terceiro lugar, e aqui eu já concluo com vocês. Vocês querem ouvir a terceira? Diga amém. Quer ouvir mesmo? É um pouco pesado, não sei se vocês vão gostar. Terceiro, não seja uma figueira seca, pois quando eu e você somos uma figueira seca, as pessoas passam fome ao nosso redor. As pessoas passam fome. Olha o versículo 6 e o versículo 7. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, vindo procurar nela fruto, não achou. Disse ao vinhateiro: fazem 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nesta figueira. Nesta figueira. 2 vezes a palavra procurar aparece no texto. Versículo 6, procurar nela fruto, não achou.
Versículo 7. Procurar nesta figueira, não achou. Você entende isso aqui? Isso aqui chama-se expectativa. O que é que aquele homem mais queria? Fruto. E o que é que o fruto significa? Nutrição. O que é que o fruto quer dizer? Alimento. O que é que o fruto que ele deseja? Sustento. O fruto que ele deseja? Comércio. Porque ele ia vender, ele ia trabalhar, ele ia produzir. Mas tudo isso foi por água abaixo, porque ela decidiu fazer greve durante 3 anos. E ele e sua casa estavam passando fome. Quando você não produz frutos dignos de arrependimento, as pessoas que você menos espera são as que mais sofrem com você. Vou repetir isso aqui. Quando você não produz frutos verdadeiros, as pessoas que você menos espera são as que mais sofrem com você. E a pior tragédia de alguém é ser prejuízo para outro. A pior tragédia de alguém é não ser bênção para outro. Guarde isto, querido. Ultimamente eu tenho me preocupado com isto. Ultimamente eu tenho percebido que as pessoas estão famintas por Deus. Estão sedentas por Deus. Se eu quisesse, eu não posso fazer isto, porque eu tenho minhas responsabilidades. Eu pregaria todos os dias. Eu viveria só para isto. Porque a cada dia que passa, eu recebo e-mails, telefonemas das pessoas famintas por Deus. Elas querem Deus. E onde elas vão procurar Deus? Na figueira. Em você. Em mim. Em nós. E uma pergunta tem me feito pensar nesse tempo. Que pergunta? Que tipo de fruto estamos oferecendo para as pessoas? São frutos bons ou ruins? Que tipo de fruto temos dado a elas quando elas vêm até nós e elas vêm de longe e dizem: ai, que figueira linda, será que ela tem frutos? Ultimamente eu tenho algumas respostas. E a primeira é que às vezes as pessoas vão procurar em mim, você, frutos, e elas não acham fruto nenhum. Fruto nenhum. Elas acham ortodoxia sem vida, doutrina sem força, e elas se frustram, porque nós não temos fruto nenhum. Segundo, o que as pessoas vêm buscar em nós? Fruto, mas quando elas chegam, elas só acham folhas. Folhas. Folha de fachada, folha de aparência, folhas secas, folhas religiosas, folhas de tradições, folhas de ismos, de ritualismos e de tantas outras coisas. Deus está nos convidando mais um pouco a produzirmos frutos de arrependimento, para que aqueles que se aproximam de nós digam: nós temos dado frutos, nós temos dado frutos, nós temos dado frutos. Sabe uma coisa que eu acho legal na história de Mordecai ou de Mardoqueu? Eu acho isso muito interessante, aproveitando a campanha que os irmãos já estão. Eu acho isso muito bom. Isso é proveitoso. Isso é proveitoso. Aquela moça, aquele homem, aquele tio e aquela sobrinha eram gente que sabia produzir frutos. Pois as pessoas, por causa deles, especialmente os judeus daquela época, não morreram, porque eles souberam produzir frutos. Se Mardoqueu não soubesse produzir frutos, Esther não seria rainha. Se Esther não soubesse produzir frutos, aconteceria uma grande chacina. Mas louvado seja Deus por gente como Esther e Mardoqueu, que sabe gerar frutos. Eu espero que este seja eu e você. Se é verdade, dê um glória a Deus tremendo aí. Bom, mas deixe-me concluir com vocês. Quantos querem dar frutos, digam amém. Eu quero dar frutos também. Em quarto lugar, e aqui eu já concluo, eu não vou comentar muito, só pincelar. Quando você é uma figueira seca, o que acontece? Você corre um sério risco de ser cortado. Quando você é uma figueira seca, você corre um sério risco de ser cortado. Vocês estão lembrados da palavra de Jesus? Estão.
em João 15, no seu evangelho, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, vós sois os ramos. Oh, glória a Deus! Ramos enxertados, segundo Paulo, Romanos 11, Romanos 10. Ramos enxertados. E o Pai, quando vem cuidar da videira, Ele dá uma olhadinha. Se você está produzindo frutos, Ele vai querer que você produza mais e mais frutos. Mas se você não está produzindo, Ele corta você. Pois sem mim nada podeis fazer. Muito bem. A ordem, olha o versículo 7. Disse ao vinhateiro: fazem 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nesta figueira, eu não acho. Então corta. Corta esse treco. Por que está aqui? Agora vamos conhecer algo interessante. A ordem é clara. Diga isto: a ordem é clara. Diga com mais fé: a ordem é direta. A ordem é clara. Qual é a ordem? Corta. Corta. Com Deus é assim, gente. Ou vai ou racha. Ou frutifica ou não frutifica. Porque se você frutificar, você está envolvido com o Senhor. Se você não frutificar, você também está envolvido com o Senhor. Lembra-se disso? Quando Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Tanto que ajunta quanto que espalha, está envolvido. Mas é melhor juntar. É melhor frutificar. Agora veja que interessante. A ordem é clara. Tem 2 lições que estão aqui. 2, rapidinho. Vocês querem ouvir? Diga amém. A primeira é a seguinte: enquanto a ordem é clara, a intercessão é eficaz. Diga essa palavra bem alto para o Arthur ouvir. Até o estado do Corinthians. Eu passei lá, agora está tudo escuro. Não sei como é que pode. Graças a Deus, Senhor. O Senhor te repreenda por enquanto. Corta isso aí, varão. Vai descobrir que eu sou corintiano. Deixa pra lá. Diga isso. Enquanto a ordem é clara. Eu estava aqui bem espiritual. O cara me cortou o ministério, viu? Tô brincando. Nem tudo é perfeito, não é mesmo? Diga isso. Enquanto a ordem é clara, a intercessão é eficaz. Oh, glória a Deus. Isso merece um glória bem gostoso, não? Por quê? Olha só. Primeiro, como é que a intercessão é eficaz? Primeiro, quando ele diz corta, disse o vinhateiro: Senhor. Disse o vinhateiro: Senhor. Versículo 8. Deixa este ano. Qual é a intercessão? Ele pede mais tempo para a figueira. Lembra-se do Espírito Santo? Ele está pedindo mais tempo para você. O Senhor diz: eu vou cortar. Agora eu corto. Ele diz: não, segura, mestre. Deixa este ano. A Bíblia diz, Romanos diz isto, Paulo diz isto: Ele geme dentro de nós, gemidos inexprimíveis. Já não temos mais o espírito de escravidão, mas agora temos o espírito de filiação, do qual podemos clamar e dizer: Abba, Pai. Aleluia. Intercessão. Segundo, como é que ele intercede? Aqui é que é o gostoso. Vamos lá. Senhor, deixa este ano mais tempo para você. Segundo, até que eu a escave, a esterque.
que significa isso aqui? Além de interceder pedindo mais tempo, ele está dizendo o seguinte: eu vou trabalhar mais nele. Oh, glória a Deus. Ouça esta frase: antes de Deus usar você, Ele age em você. Vou repetir: antes de Deus usar você, Deus quer agir mais em você. Mais. E como é que Ele vai agir? Olha o texto, vê se você gosta. Primeiro, deixa este ano até que eu, pessoalmente, a escave ao redor. Ele vai escavar. E tu sabe o que é escavar? Isso dói, isso mexe, fere, machuca, desinstala. É quando você se depara com situações e diz: agora estou perdido, agora não tem mais jeito. Ele mexe, ele escapa. Depois ele diz: até que eu ponha estrume. Por estrume, lembra disso? Estrume, revigorar, revitalizar, renovar, reciclar. Aleluia. Olha o que eu estou lhe dizendo esta noite: o Senhor está trabalhando em você, te desinstalando, mexendo com você, mexendo com coisas, trabalhando em você, ferindo coisas, desinstalando você para te revigorar, reciclar, renovar, erguer para a glória do nome dEle. Bom, mas existe a segunda lição. E esta segunda lição, ela é totalmente pessoal. A primeira, a intercessão, a ordem, é clara. A intercessão é eficaz. E a última, enquanto a intercessão é eficaz, a decisão de produzir é totalmente sua. Diga isso: a intercessão é eficaz, mas a decisão de produzir é minha. Por que eu estou lhe dizendo isto? Por causa do versículo 10. Achou? Não está aí. Jesus não concluiu a parábola. Jesus não terminou a parábola. Se Jesus não terminou a parábola, o que Jesus está me ensinando? A decisão ainda é sua. Você ainda tem este ano para produzir. Você concorda comigo? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. De despertamento.